Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Ei, professora, no exercício da aula passada, o circuito de iluminação foi dividido ou ficou em um circuito só? Eu dividi ele em 2 circuitos. Ah, porque senão fica desbalanceada uma fase, né? É, Vou dividir ele agora. Aí, na identificação do circuito ali, tem que botar de que dependências eles são. ali tu coloca só para colocar a iluminação de tal e cômodo e a outra. Tá ok, vou fazer isso agora. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eduardo, eu acabei corrigindo o teu exercício e me esqueci de te enviar o feedback. Eu faço isso, tá? Depois, Tá bom, professor? tá? Tudo bem, não tem pressa.
Tô dando uma esperada, ver se chega mais alguém. Senão a gente vai começando. Pessoal, boa noite. Eu vou começando, tá? Aos poucos, e aí conforme o pessoal for pedindo para entrar, eu vou aceitando, tá? Então, a gente viu a primeira parte, tá, da disciplina, que foi a questão, primeiro da previsão de carga, depois da demanda e a divisão de circuitos. E hoje, como eu tinha falado, a gente começa a questão do dimensionamento dos condutores. Tá? A gente vai ver o dimensionamento desses condutores por dois métodos. Tá? O método de capacidade de condução de corrente, que é o método que faz parte da norma da NBR 5410. Tá? E na aula de amanhã, a gente vai ver um outro método, que é o método de queda de tensão unitária, tá? Que ele não pertence à norma, ele vem junto com catálogos de fabricantes, mas ele também é utilizado, tá? Então, a gente vai ver dessas duas maneiras para que a gente possa estar dimensionando os condutores dos circuitos que a gente separou. Então, a gente segue naquela mesma ideia daquele, não dos exercícios da lista que nós fizemos, mas daquele exercício que a gente veio trabalhando nas 3 aulas antes da aula de exercício. Tá? Então, agora eu vou dar os conceitos, vou explicar, e aí depois a gente vai seguir com aquele exemplo e vamos fazer o dimensionamento pelo método de capacidade de condução de corrente para aquele exemplo, certo? Então, a ideia do método de capacidade de condução de corrente é determinar o valor da corrente máxima que vai percorrer aquele condutor, tá? E aí, a partir do método de instalação que vai estar sendo empregado naquele ambiente, a gente vai consultar as tabelas da norma, então as tabelas 36 a 39, para determinar qual é a seção nominal do nosso condutor, tá? E aí, para isso, a gente precisa saber qual é o método de referência, tá? O que são esses métodos de referência? Esses métodos são métodos de instalação, maneiras de instalação,
que são indicados também por uma norma, tá? Para os quais a capacidade de condução de corrente foi determinada, ou por ensaio ou por cálculo, tá? E aí, quais são essas opções de métodos de referência que a gente tem? Nós temos primeiro o A1, que no caso são condutores isolados em eletroduto de seção circular, embutido em parede termicamente isolante. O A2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular, embutido em paridade termicamente isolante. O B1, tá? Que é que a gente mais utiliza quando a gente vai fazer os projetos elétricos, que são condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. Tá? O B2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O C, cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. O D, cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. O E, o cabo multipolar ao ar livre. F, cabos unipolares justapostos, tá, ao ar livre. E o G, cabos unipolares espaçados ao ar livre. Então, a gente tem todas essas opções. Então, quando a gente vai fazer a nossa instalação, a gente vai definir qual o método que a gente vai estar utilizando, certo? E aí vocês vão ver depois, quando eu mostrar as tabelas na norma, que nós temos cada uma das tabelas com referência a esses métodos, tá? E a gente consulta de acordo com o método que a gente vai estar escolhendo. Além de saber qual o método que a gente está escolhendo, tá? Para consultar e ver qual a seção na nossa tabela, a gente precisa ver a questão do número de condutores carregados que vai ter o nosso circuito, tá? Então, isso tem também uma tabela que nos indica, tá? Tabela 46 da norma. Então, ela nos fala quais as opções, certo? E aí, quantos condutores carregados a gente teria. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um monofásico a 2 condutores, seriam 2 condutores carregados, monofásico a 3 condutores, também 2, e assim por diante. As possibilidades que nós temos, tá? E o que a gente considera de condutor carregado. Quando eu mostrar a tabela para vocês, vai ficar mais fácil de entender o porquê que eu preciso saber dessas duas coisas, tá? Seguindo, então, a primeira coisa que a gente faz nesse método, então, é calcular a nossa corrente de projeto, tá? Então, a nossa corrente de projeto ela é calculada pela potência, tá? Dividido pela tensão, pelo número de fases e pelo nosso fator de potência. Tá? Vocês vão ver que depois nós vamos ter 3 fatores que a gente vai levar em consideração para corrigir esse valor de corrente, se necessário. Tá? Um dos fatores está relacionado à temperatura, justamente porque os efeitos térmicos, tá? A maneira como os condutores são colocados no eletroduto e a maneira como eles são instalados vão influenciar nessa corrente. Então, essas questões são levadas em consideração e aí fazem com que seja necessário corrigir esse valor de corrente. Então, o que a gente faz? A gente leva em consideração 3 fatores, tá? O fator de correção de temperatura, o de agrupamento e o de resistividade térmica do solo. E aí a gente pega aquele valor de corrente que a gente calculou anteriormente e divide por esses fatores. E aí, consequentemente, a gente tem a nossa corrente de projeto corrigida.
Tá? E aí, é essa informação, esse valor de corrente de projeto que a gente vai consultar na tabela para ver qual a seção do nosso condutor. Então, não é só ver qual a corrente que passa naquele circuito e simplesmente ver qual é a seção do condutor. A gente tem que levar em consideração esses 3 fatores e ver se eles vão influenciar ou não, tá? Então, o que são esses fatores de correção, tá? Quando esses condutores eles estão colocados em condições diferentes daquelas que são previstas inicialmente pelo método de referência, tá? Então, a gente aplica esses valores, esses métodos, para que a gente consiga corrigir esse valor, tá? Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, um valor de temperatura padrão, que é de 30 graus. Se a gente tiver com uma temperatura diferente disso, a gente vai ter que corrigir esse valor. E aí a gente utiliza o fator de correção de temperatura. Se a gente tiver só um circuito passando no eletroduto, a gente não tem fator de agrupamento. Mas se nós tivermos mais de um circuito passando pelo aquele eletroduto, que geralmente é o que acontece, a gente precisa fazer essa correção, porque mais de um circuito gera aquecimento, um circuito influi no outro, e isso precisa ser levado em consideração. Então, o primeiro fator de correção é o fator de correção de temperatura, tá? Que o método de capacidade de condução de corrente, ele prevê, quando a gente fala de linhas subterrâneas, ele prevê um valor de 20 graus Celsius, tá? E quando a gente fala de linhas não subterrâneas, ele prevê um valor de 30 graus Celsius. Se a gente tiver um valor diferente disso, tá? Se nós tivermos um valor diferente disso, nós temos que fazer essa correção. E aí a gente consulta a tabela 40 da norma, tá? Depois eu vou mostrar, quando eu vou abrir aqui a tabela depois, e aí vou mostrar todas essas informações para vocês, tá? O segundo fator é o fator de resistividade, é o fator que a gente menos usa, tá? Então, o que a gente considera, tá, é que uma resistividade térmica de 2,5, tá? Mas se a gente tiver outro valor diferente disso, a gente precisa fazer essa correção, tá? Então, a gente também consulta uma tabela e aí a gente vê para cada uma das opções de resistividade qual o fator de correção indicado. A tabela, então, para o fator de resistividade é a tabela 41. O fator mais utilizado, tá, é o fator de agrupamento. Pela questão que eu falei de que a gente precisa ver quantos circuitos vão estar passando naquele eletroduto. Então, dificilmente a gente tem apenas um, tá? Então, isso faz com que quase sempre a gente acabe utilizando esse fator, dependendo de quantos circuitos vão estar passando ali. Tá? Então, se tiverem 2 circuitos, eu acho que é 0,8, se eu não me engano, e aí, conforme for aumentando esse valor, vai diminuindo o valor da correção. Agora eu vou abrir aqui só um pouquinho a norma para mostrar para vocês. Então, essa aqui é a norma que estabelece basicamente tudo relacionado às instalações elétricas de baixa tensão, tá? Deixa eu só
Ctrl F. Aqui começa as tabelas, então, de capacidade de condução de corrente. Aí vocês vão ver que a tabela 36, por exemplo, ela diz que faz referência aos métodos A1, A2, B1, B2, C e D. Então, vocês vão ver qual dos métodos vocês vão escolher. E aí vão ver aqui o número de condutores carregados. Então, se eu tiver no método B1, por exemplo, tá? Com 3 condutores carregados, eu vou consultar essa linha. E essa informação aqui é o valor da minha corrente. E aí eu vou ver, minha corrente deu 25 amperes. Aí eu vou aqui para o valor maior, que no caso seria o 28, e vou ver que o meu condutor teria que ser de 4 milímetros quadrados. Então, é assim que eu consulto, tá? Se vocês forem ver aqui, ele fala temperatura de referência, 30 graus no ar e 20 graus no solo. Se, por exemplo, o meu projeto precisar que seja de 40 graus Celsius, eu vou ter que estar fazendo a correção. Então, essa tabela 36 é para esse tipo de consulta. A 37 também. 38 só muda o tipo de método, tá? Essa 38 é para o E, F e G. Aqui é 39. E aí depois a gente começa com as tabelas das correções. Então essa aqui, a 40, é a tabela de correção para temperatura. Então, por exemplo, se eu tiver uma temperatura ambiente de 40 graus, que nem eu falei, e eu estiver trabalhando com PVC, eu tenho que usar um fator de correção de 0,87, tá? Se eu tiver com 50, eu tenho que usar 0,71. Então, eu tenho que saber também qual o tipo de isolação que a gente vai utilizar para ver qual é o meu fator de correção. Já na tabela 41, a gente tem a questão do fator de correção para as linhas subterrâneas. Então, a gente tem para 1, 1,5, 2 e 3 de resistividade, e a gente tem ali o valor de correção correspondente. Se o valor for 2,5, a gente não precisa corrigir, mas se ele for diferente disso, a gente precisa consultar essa tabela, certo? E por último, a questão do agrupamento. E aí aqui eu vou saber o número de circuitos que eu vou ter, tá? E de que maneira que esses circuitos eles estão sendo agrupados. Então, se eles vão estar em feixe, ao ar livre ou sobre superfícies embutidos em conduto fechado, camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira. Então, a maneira como esses condutores vão estar em relação a esses eletrodutos, tá? E aí, se eu tiver, por exemplo, 4 circuitos passando dentro de um eletroduto e ele for de referência 1, eu vou ter que usar o 0,65 como fator de agrupamento, tá? Aqui ele já coloca, para facilitar, a norma já faz referência. Então, se eu usar os métodos de A a F, eu vou usar essa primeira linha. Se eu usar o método C, eu vou usar ou 2 ou 3. Se eu usar o método E e F, eu posso usar essas duas opções, tá? Então, aqui já é uma maneira dele nos ajudar qual tipo de forma de agrupamento a gente vai ter. Então, o que a gente precisa fazer entre a divisão dos nossos circuitos, que a gente já fez, e o dimensionamento dos condutores? A gente precisa dividir esses circuitos
em eletrodutos, tá? Para que a gente possa utilizar esse fator de correção. Eu coloquei no exemplo, que eu vou começar a resolver com vocês, para a gente considerar só o fator de correção de agrupamento, que é o que a gente geralmente utiliza. Tá? E aí, para isso, a gente vai precisar fazer essa divisão. Eu dividi mais ou menos os circuitos com base no que a gente tinha feito, e aí eu vou passar isso para vocês, até para a gente ficar todos com a mesma divisão, para que a gente possa depois estar comparando as informações do nosso dimensionamento de condutores. Porque se a gente fizer diferente, vai dar informações diferentes lá. Uma coisa que tem que deixar claro é que, assim, a gente está fazendo o dimensionamento por um método. Na aula de amanhã a gente vai fazer por outro. Mas nem sempre a gente usa a seção que deu no cálculo. Às vezes eu vou calcular e a minha seção vai dar, por exemplo, 1 milímetro quadrado para a tomada. Mas eu sei que a norma me diz que para a iluminação eu tenho que usar no mínimo 1,5 e para a tomada no mínimo 2,5. Então isso tem que ser levado em consideração. Agora, se eu calcular por um dos métodos e ele me falar que aquela tomada, aquele circuito exige um fio de 4, por exemplo, eu tenho que usar o de 4. Eu sempre utilizo a informação maior. Qual é o ideal quando a gente faz, então? É a gente fazer uma tabela. Tal circuito deu tal valor para o dimensionamento de condutores, tal valor para o dimensionamento de queda de tensão, e qual o mínimo que a norma estabelece. A maior informação é o que a gente tem que adotar. Por que isso? Porque a norma, ela estabelece com base em padrões, tá? É padrão se usar 1,5, é padrão se usar 2,5. Mas cada projeto tem suas peculiaridades. Então, pode ser que ali eu esteja colocando mais do que o 2,5 suporte. Por isso que eu faço esse dimensionamento. E aí eu preciso considerar o 4. Ou, por exemplo, a norma ela não leva em consideração questão de fator de agrupamento, questão de correção de temperatura, questão de resistividade. Se eu tiver que usar esses 3 fatores de correção, ele vai dar um valor maior na minha seção do meu condutor. Tá? Então, tudo isso é levado em consideração. No fim, a gente acaba geralmente adotando o que a norma estabelece, o mínimo que a norma estabelece. Mas tem casos que não, que o que a norma estabelece não supre a nossa necessidade. Tá? Então, aqui eu só criei mais ou menos uma tabela. Deixa eu ver se aqui... Todos vocês chegaram a ter a informação da divisão de circuitos do exercício que a gente fez, não a lista, o exercício que nós fizemos em aula. Eu não acompanhei essa aula. Eu tenho essa lista aí. Tá, eu vou colocar ela aqui para dar um tempo para quem não tem copiar, porque a gente vai precisar dessas informações. Essa divisão aqui. Para que a gente possa continuar. Tá? Essa é das últimas aulas, Alice, tá? Das anteriores, né? Essa aqui não é da lista, tá? Essa aqui é da aula... Exercício. Isso, foi da primeira aula. Essa aqui foi... É do primeiro exercício, professora? Isso. Tá bom.
É o exercício que a gente está fazendo sempre, todas as aulas eu estou exercitando Foi o a mesma primeiro coisa. exercício aí. Isso. Isso mesmo. A gente fez a previsão de carga, a demanda e a divisão de circuitos dele. Eu vou copiar. Só um segundo. Vou dar um tempo para vocês. E professora, Diga. eu dividi ali a iluminação e ficou os dois com a mesma potência final lá. Não deixei a iluminação só numa fase. Nesse aqui ou tu tá falando na lista? Não, tô falando nesse aí mesmo. Nesse aqui. Isso, aí ficou os dois iguais. Sim, tu colocou a iluminação como sendo 220. Não, eu só dividi a potência e botei em duas fases. O 120, mesmo sendo 127 em duas fases. Isso. Abri dois circuitos, eu fiz circuito de iluminação 1 e circuito de iluminação 2. Uhum. Aí ficou os dois iguais, ficou os dois com 11.630, os dois. Tá, não tem problema. É que eu considerei um circuito de iluminação só. O teu vai dar um circuito a mais na questão dos eletrodutos só depois do meu. Tá, ok. Mas não tem problema. Se tu quiser seguir assim, sem problema algum. Não, eu vou seguir assim,
Professor, desculpa o atraso. Minha net tá bem ruim. Tá caindo toda hora. Entrei por agora. O que tá acontecendo? Eu expliquei a questão do dimensionamento de condutores pelo método de capacidade de condução de corrente. E aí eu ia começar a fazer o exercício, tá? Só que para isso todo mundo precisa ter essa tabela, que é a questão de quais os circuitos, tensão e a potência. Até a parte da potência por fase não vai ser necessário até, mas as outras informações vão. E aí alguns colegas não tinham, eu estou dando um tempo para pegarem essa informação. E aí depois a gente vai seguir com o exercício. Ah, perfeito. Muito obrigado, professor. De nada. Para mim tá ok já. Tu já tens já tinhas essa informação? Ou tu queres que eu dê um tempo? Pode tocar, professor. Por mim, pode tocar mesmo. Depois eu pego essa informação. Eu vou acompanhar vocês hoje aqui. Tá? Mais alguém tá copiando? Para mim deu já. Tá, então vamos seguir. Tendo essa informação, então a gente precisa fazer essa divisão, tá? Eu dividi aqui mais ou menos em uns eletrodutos para a gente ter a questão do fator de agrupamento para a gente utilizar, tá? Então eu considerei 7 eletrodutos. Aqui eu botei só o circuito 1, aqui o circuito 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7 e o 12. Quem colocou 2 circuitos de iluminação, tá, vai ter mais circuitos. Aí pode dividir de outra maneira sem problemas. Pode colocar, de repente, acrescentar aqui, pode colocar 3, aí vai usar outro fator de agrupamento sem problema algum. Tá? Aqui eu coloquei só para efeito de cálculo e de demonstração para vocês. Então, o que a gente precisa ver? A gente tem os eletrodutos e tem os circuitos, a gente vai ver a questão do fator de agrupamento na norma, certo? Então, tá aqui a tabela de fator de agrupamento. Então, quando nós tivermos, primeiro, eu estou considerando, tá, um método B1, tá, 2 condutores carregados. Tá? Isso é importante, a gente vai usar essa informação. Então, também, isso é a critério de quem está projetando, a maneira como vai ser feita a instalação. Tá? Eu estou utilizando questões que são utilizadas na maioria dos casos. Tá? Então, estou usando o método B1. Então, o método B1 se encaixa nesse primeiro. Então, em feixe, ao ar livre ou sob superfície, embutidos em conduto fechado. Então, é essa linha que a gente vai olhar, tá? E nesse caso, a gente só tem 1 ou 2 circuitos em cada um dos eletrodutos. Então, ou o nosso fator de agrupamento vai ser igual a 1, ou ele vai ser igual a 0,8. Tá? E aí a gente vai colocar essa informação aqui. Quando eu tiver um circuito, vai ser 1, e quando eu tiver 2 circuitos, vai ser 0,8. Essa é a primeira coisa. Aqui eu não estou considerando fator
de correção de temperatura nem de resistividade, tá? Só esse fator que vocês vão ver depois o que a gente vai fazer com ele. Então, fazendo essa divisão e tendo a informação do fator de correção, a gente pode avançar para ver qual vai ser a seção de cada um dos nossos circuitos. Como é que a gente faz isso? Tá? A gente considera essa tabela, tá? O meu aqui está com isso aqui porque ele está com uma fórmula para calcular sozinho. Vocês vão ver depois que ele vai dar a informação sozinho. Então, a gente vai colocar aqui quais os nossos circuitos. No caso, eu estabeleci que eu tinha 12 circuitos. Tem gente que pode ter 13, 14, depende. E aí, cada um dos nossos circuitos tem a sua potência. Aí, vocês vão anotar a potência de cada um dos circuitos de vocês. Eu vou anotar as dos meus aqui. Seguindo aquilo que eu passei para vocês. Aqui eu coloquei o fator de potência. Caso a gente... Oi. Essa tabela é do fator de corrente, que ele falou, né? Não, esse aqui é do dimensionamento de condutores. É o método CCC, que a gente chama, né? Capacidade de condução de corrente. Essa tabela aí tu vai calcular a corrente do projeto, é isso? Isso. Essa é a tabela corrente do projeto. Essa aqui a gente vai calcular a corrente de projeto, calcula a corrente de projeto corrigida e depois já tem a informação da seção. Tá, só para mim nomear a tabela aqui. Essa tabela é basicamente a tabela do método de capacidade de condução de corrente, né? Ela resume o método todo. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar quantos circuitos tem, qual a potência de cada um dos circuitos, e caso a gente tivesse fator de potência, a gente ia colocar essa informação aqui. Como no nosso caso a gente não tem, estou considerando tudo como 1, eu vou preencher como 1. E aí, depois a gente coloca a tensão de cada um dos circuitos. Então, no meu caso, só o primeiro circuito é 127, o resto eu considerei tudo 220. O meu calculou sozinho aqui, mas o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou pegando a potência e dividindo ela pela minha tensão, tá? Basicamente é isso. Se eu tivesse o fator de potência, eu estaria dividindo pela minha tensão vezes o meu fator de potência, tá? Mas nessa aqui, é isso que eu estou fazendo. O que é o FP ali, 1? É o fator de potência que eu não estou considerando. Estou considerando como sendo 1, mas eu posso ter... Esse tá numa daquelas tabelas lá que tu passou, né? Não, o fator de potência é o do equipamento. Qual é o fator de potência da lâmpada? Qual é o fator de potência da geladeira? Todo equipamento ele tem um fator de potência. Isso é individual.
Isso é individual. Individual, E sim. aí, eu não estou considerando essa diferença de fator de potência. Estou considerando que todos eles são 1. Botou um genérico. Uhum. Tá. E aí a gente calcula a corrente de projeto para cada um dos nossos circuitos. Tá? Então, seguindo essa lógica, dividindo o valor da potência pelo valor da tensão. Tá? Tendo o valor da corrente de projeto, a gente vai analisar se a gente tem que corrigir esse valor ou não. Ou seja, se a gente vai ver se a gente tem que considerar um dos 3 fatores de correção. O fator de correção de temperatura e correção de resistividade, eu já falei que eu não estava considerando nesse exemplo. Então, aqui vou colocar uma observação: fator de resistividade e fator de temperatura não estão sendo considerados. O único fator de correção que a gente vai considerar é o fator de agrupamento, tá? E aí a gente vai precisar da informação desse fator de correção de agrupamento para conseguir corrigir a minha corrente. Como é que eu vou ver essa informação? A gente já colocou na outra tabela, tá? Na tabela da divisão dos circuitos nos eletrodutos, qual o valor desse fator de agrupamento. E a gente só vai repassar essa informação para cá. Como que a gente vai fazer isso? Bom, o circuito 1, o fator de agrupamento é 1. O circuito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 é 0,8. E o circuito 12, o fator de agrupamento é 1. Então, eu vou na minha tabela e coloco essa informação, que eu tenho fator de agrupamento igual a 1 aqui e 0,8 nos outros. E no 12 é 1. Dessa forma, eu consigo chegar... Isso aqui, o que eu estou fazendo? O IP dividido pelo FA. É isso que eu estou fazendo aqui. Dessa forma, eu chego no meu valor de corrente corrigida. E é essa informação que eu vou consultar aquelas tabelas de 36 a 39 da norma que eu mostrei para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. E aí depois vou mostrar como olha na norma 1 ou 2 e vou dar um tempo para vocês olharem o resto para ver se vocês conseguem identificar isso na norma. O IPC é o fator de agrupamento vezes o IP, né? Dividido, o IP dividido pelo fator de agrupamento. Vamos O de novo. IP dividido pelo fator de agrupamento. O IPC é igual Ao IP ao IP dividido... sobre o fator de agrupamento. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. O IPC é o IP dividido por todos os fatores de agrupamento. Como eu só estou considerando um, só estou dividindo pelo FA. E o IP é a fator de potência dividido pela tensão, né?
É a potência dividido pela tensão, porque eu não estou considerando nem rendimento e nem o fator de potência, que é o cosseno φ, né? Só botar nos lembretezinhos. Não tem problema. Mas depois eu vou mandar essa apresentação. Aí tem também as fórmulas direitinho aqui. Pode voltar lá, não. Aí. Tá. Vou terminar de copiar. Vou dar um zoom aqui para ver melhor. Ô, professora, Diga. por que no circuito 1 e no 12 a senhora usou 1 no FA? Não, o FA eu usei só no circuito 1. E no 12, porque ele só tem um... aqui, ó. Um agrupamento? Porque como só tem um circuito passando pelo eletroduto, o fator de correção é 1. Ah, entendi. No Obrigado. teu caso, tu tem um circuito a mais, né? Isso. Aí, Não, mas aí também... Não, pode falar. Não, aí eu não sei se de que maneira que tu realizou o agrupamento deles. Não, eu botei 1 também. Botei 1 nos dois. Como se eles fossem individuais, né? Tu colocou, então, na verdade, tu tem... 13 circuitos. Tu tem 13 circuitos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal. Tu tem 8 eletrodutos. Isso.
No caso, tu teria um 8 aqui com o circuito 13. Aí o teu Exatamente. circuito 13, o teu fator de agrupamento é 1 também, porque só tem um circuito Isso. passando por ele. Essa é a Exato, única exato. diferença que tu vai ter. Isso. Copiaram? Aqui deu. Copiaram? Aqui deu, Ok. professor. Tá. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o valor da corrente, então a primeira informação é essa, o valor da corrente, 9,92, tá? Aí a gente vai lá na nossa norma. Vou subir aqui.
Quais são as informações que a gente vai precisar? Então, eu falei que a gente ia utilizar o método B1, tá? 2 condutores carregados, certo? E a nossa... Então, a gente vai utilizar isso aqui. Método B1, 2 condutores carregados. Então, vai ser isso aqui. Deixa eu pegar um marcadorzinho aqui. Método B1, 2 condutores carregados, tá? Então, essa aqui que a gente vai utilizar. Essa coluna aqui. Tá? O que a gente vai fazer? A nossa corrente era 9,92. Se ela era 9,92, então a gente tem que olhar para o valor acima disso. Então, eu não posso considerar 9. Eu tenho que considerar 11. Então, isso equivale a uma seção de 0,75. É o que eu vou anotar lá na minha tabela. 0,75. Tá? Depois eu sei que o meu circuito 1 faz referência à iluminação, que eu vou acabar não utilizando 0,75. Mas pelo cálculo, ele deu 0,75. Tá? E aí a mesma coisa eu vou fazer para todos os circuitos. Eu vou consultar o meu IPC. Então, por exemplo, aqui, 25, tá? Vou aqui na minha norma, B1, 2 condutores carregados, 25, não posso usar 24, então eu vou usar 32. Então, eu acho uma seção de 4 milímetros quadrados. Então, aqui seria 4 milímetros quadrados. Tá? E aí, a mesma coisa vocês vão fazer para os outros 10 circuitos. Vão consultar, seguindo aquela lógica do método B1, 2 condutores carregados, e vão ver. Como vocês têm a informação da corrente aí, eu vou deixar aberta aqui na tela a norma para vocês consultarem. Tá? E aí, depois, eu vou perguntando e a gente termina de preencher essa tabela. Então, vou deixar isso aqui aberto para vocês consultarem.
Ô, professora, Diga. ali no número de condutores carregados ali é fase neutro. Isso. Aí com 3 ali seria o quê? 2 fases e um neutro? Seria isso? Isso. Ah, tá. Só para tirar dúvida só. Conseguiram completar o quadro, pessoal? Sim. Ok. Sim, já. Aqui deu, pessoal. Então, vamos lá. Também deu. Circuito 2, o que vocês encontraram? 0,75. Se alguém encontrar diferente, fala, tá? Que aí a gente discute. No próximo, circuito 3 e 4, que são iguais. 1. Circuito 5, 0,75. 6, Meio. 7, 2,5. 2,5. 8, Meio. 9, Meio. 10 e 11, Meio. 0,75. 0,75. Errei. Vamos ver aqui. Ó, Errei. deu 7,95. Vamos ver quem está certo. B1, 2 condutores carregados. Espera aí que alguém caiu, deixa eu acertar aqui. Pô, eu acertei. Acertou, acertou. Pô. Deu, aceitei aqui o colega. Agora Até 9 é meio. Como? É meio, é meio, é meio. Que burro que ele é. Claro, aqui a gente dividiu bem, tá, os circuitos, e aí, consequentemente, fica um valor de corrente mais baixo, consequentemente, um condutor menor, só para a gente fazer os cálculos. A gente vai comparar esses valores amanhã, quando a gente fizer pelo método de queda de tensão unitária, a gente vai ver se os valores para cada um dos circuitos vai dar o mesmo, se vai dar menor, vai dar maior. Aí a gente vai fazer essa análise amanhã. Conseguiram entender qual é o procedimento por esse método? Ele é bem longo, mas é interessante. Ele tem todo Bem um passo a completo. passo, né? É bem completo. Primeiro, estabelecer... Ele leva em consideração tudo, na verdade. Por isso, até ele é o método indicado pela norma. Por ele levar tudo em consideração e ser o mais completo. Porque ele considera a maneira como tu vai fazer a instalação do teu projeto, quantos condutores, ele considera quantos circuitos vão passar pelo eletroduto,
uma série de questões que outros métodos não consideram. E aí, por isso, ele acaba sendo o mais aconselhado, tá? Mas não quer dizer que os outros vão nos dar informações erradas, tá? Quando eu falo os outros, é porque a gente vai ver o método de queda de tensão unitária, mas ainda teria um terceiro método que é pouco utilizado, que é o watt-metro, que só leva em consideração a potência e a distância, potência e distância. Então, desses 3 métodos que a gente vai ver, ele é o mais completo, por isso é o indicado pela norma. Os outros, por exemplo, não levam em consideração quantos circuitos estão no eletroduto, questão de temperatura, nada disso. E esse leva, até porque, dependendo do número de circuitos que eu tenho no eletroduto, a gente tem cada vez mais a influência de um no outro, né? Por isso ele considera essa questão. E aí amanhã a gente vai fazer essa comparação, a gente vai resolver pelo método de queda de tensão esse mesmo exercício e a gente vai comparar as informações para ver se as seções deram maiores, menores, tá? Então amanhã a gente segue nessa linha, certo? Agora eu vou fazer a chamada e estão todos dispensados. Pessoal, só uma observação. Como nós não tivemos aula ontem, tá? A direção entrou em contato comigo, dizendo que alguns tinham relatado que estavam sem luz ou sem internet. A nossa aula ela iria até dia 9 de julho, tá? E aí, como nós não tivemos aula ontem, passou até dia 10 de julho, uma sexta-feira. Então, até sexta-feira que vem, tá? Eu ia pagar a Sky para ela, para deixar claro. Não tem problema. Monte Christian. Então, vamos à chamada. Christian. Aqui. Tô em aula, Priscila. Giovanni. Tá apanhando. Tá apanhando. Tá apanhando aí. Eduardo. Presente. Everton. Presente! Perdeu a Mas tá lanche. dormindo. Francisco. Aqui, professor. Jean. Gustavo. Isaac. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Nicolas. Me deixa, Christian. Me deixa quieto. Nicolas. Tá acusando que tá, mas não tá. Até o Lucas tá em aula hoje, não viu o Lucas? Ele foi buscar um cafezinho ali no bar ali do lado ali. Ronaldo. O cafezinho fraco aquele. O Vinícius já respondeu pelo chat. Iago. E o Rogério. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje era isso. Aqueles que me mandaram, que estavam na nossa última aula e me mandaram a questão da divisão de circuitos, amanhã eu dou o retorno, tá? E quem não mandou, até sexta-feira, como a gente tinha combinado. Então, vocês têm até amanhã, o horário da aula, para mandar. Tá? Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Não vai apanhar aí, Christian. Aí, boa noite, pessoal. Tu acha que eu sou o Everton, é? Mas vai apanhar também, que nem o Everton ontem. É. Tá louco?